seres, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. O nosso assunto de hoje é sobre viver sem religião e o crescente número de pessoas que estão optando por esse estilo de vida, de viver sem ter uma ligação com alguma religião ou ser religioso. Irei falar hoje aqui sobre os estudos, as estatísticas e sobre as reportagens sobre esse assunto. E irei falar também o porquê nós acabamos nos envolvendo com alguma religião. Então irei mencionar aqui 5 pontos e também irei falar como que nós podemos viver muito bem mesmo, sem pertencer a uma religião e ainda assim cobrir esses 5 pontos que normalmente a religião coloca como sendo ela a responsável para poder suprir na vida dos seres humanos. E não só a religião cristã, mas também todas as religiões do mundo acabam se ocupando dessa parte, coloca ali como sendo algo essencial na vida do ser humano, indispensável para que o ser humano viva bem. E foi devido a isso, devido a essas condições do ser humano, que as religiões prosperaram, cresceram, se desenvolveram tanto no mundo. Então irei mencionar aqui cada parte de forma detalhada e falar como que você pode, no seu dia a dia, lidar com isso e viver muito bem sem religião. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Matias, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E para você que já me acompanha aqui há mais tempo, que já está inscrito nesse canal, mais uma vez, é um grande prazer ter você aqui. Você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, você pode com certeza dar a sua curtida, ok? Nesse vídeo irá contribuir muito. Para você que está chegando também, claro, os comentários estão abertos aqui para você falar o que você sentir vontade, o que você quiser. Agora eu te convido a ler comigo a tela aqui do meu notebook, onde eu vou estar mostrando para você essas reportagens. E também vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para você conferir depois essa reportagem completa, se você quiser, sobre essas pesquisas da Datafolha e entre outros institutos que têm feito pesquisas para saberem sobre a questão religiosa do Brasil e inclusive, claro, do mundo. Então acompanha comigo essa leitura agora e logo em seguida irei voltar aqui para poder falar sobre esses 5 pontos que eu mencionei logo atrás, ok? Então continue comigo aqui. BBC News Brasil. Jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio. Os sem religião, no censo e no Datafolha. Mariana é uma de milhares de jovens brasileiros que se autodefinem como sem religião, grupo que já supera católicos e evangélicos, entre a população de 16 a 24 anos, no Rio e em São Paulo. Segundo as primeiras pesquisas Datafolha do ciclo eleitoral de 2022. No censo de 2010, os sem religião eram 8% da população brasileira, ou mais de 15 milhões de pessoas. Esse percentual vem crescendo década após década. Os sem religião eram 0,5% da população brasileira em 1960 e 1,6% em 1980, 4,8% em 1991 e 7,3% em 2000. Aqui mostra o gráfico desse crescimento que você pode acompanhar aqui, o que eu acabei de falar. As primeiras pesquisas Datafolha de 2022, por exemplo, mostra que, em um nível nacional, 49% dos entrevistados se dizem católicos, 26% evangélicos e 14% sem religião, já acima dos 8% sem religião identificados no último censo, que foi em 2010. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o percentual dos sem religião chega a 25% em âmbito nacional. Nas pesquisas Datafolha para Rio de Janeiro e São Paulo, o crescimento de brasileiros que se dizem sem religião é ainda mais marcante, particularmente entre os jovens. Em São Paulo, os jovens de 16 a 24 anos que se dizem sem religião chegam a 30% dos entrevistados, superando evangélicos, 27%, católicos, 24% e outras religiões, 19%. No Rio, os sem religião nessa faixa etária chega a 34%. Também acima dos evangélicos 32%, católicos 17% e demais religiões 17%. E aqui novamente mostra o gráfico. E aqui mais para baixo eles falam, mas o que significa ser sem religião no Brasil? E aí eles vão falando aqui, você pode conferir depois pelo link aqui embaixo do vídeo que eu deixei dessa reportagem aqui da BBC News e da Veja também, que eu deixei aqui para você. Ou você pode também pesquisar outras fontes aí. Como você acabou de ver agora nessas estatísticas, realmente o número de pessoas estão crescendo cada vez mais, se identificando sem religião, principalmente os jovens. Essa é uma característica realmente moderna, porque até algumas décadas atrás era uma quantidade muito pequena, e mais algumas décadas atrás, talvez lá para a década de 50, década de 60, década de 40, as pessoas, em sua grande maioria, ou pelo menos um número considerável,
achava que era indispensável uma pessoa ter uma religião. Ou seja, não era possível ou não era legal uma pessoa viver sem religião. Esses mais velhos até falavam que somente os animais não tinham uma religião. Todo ser humano tem que ter uma religião, ou tinha que ter uma religião. Era assim que eles falavam, né? Assim que eles acreditavam. Só que isso é um equívoco sem medidas, né? Porque ninguém nasce religioso. Ninguém nasce com uma cartinha escrito ali a religião que ele tem que seguir. Ou um selo na testa, ou alguma parte do corpo, qual a religião que ele tem que seguir. Que ele tem que ser católico, tem que ser budista, tem que ser taoísta, tem que ser hinduísta, umbandista, espírita, enfim. Tantas outras religiões que existem por aí. Não, ninguém nasce com um selo ou uma cartinha para seguir alguma religião. Nenhuma religião. O ser humano nasce completamente livre e aí, ao longo do tempo, ele vai sendo corrompido pela sociedade a achar a sua posição de acordo com o grupo, de acordo com a cultura, de acordo com a família. Porém, a religião não é uma necessidade, embora pareça ou pareceu por muitos séculos como sendo algo indispensável. Mas, de fato, não é, e você irá ver agora com esses cinco pontos que irei mencionar aqui, de que a religião ocupou o espaço nessas 5 condições, claro, tem outras, mas eu vou mencionar aqui apenas 5, como sendo indispensável para poder resolver essas questões. Então vamos lá para a primeira questão das 5 questões que eu levantei aqui sobre o porquê a religião tem tanto poder, tanta influência no mundo. Primeiro ponto. As pessoas recorrem normalmente a uma religião, independente de qual seja, para poder ganhar força para lutar contra os desejos do corpo, como a busca por prazeres sexuais, ou comportamentos imorais, ou tendências a consumir muito álcool, drogas e entre outras substâncias. Enfim, prazeres que nós chamamos de prazeres carnais. Então as pessoas recorrem à religião para ganharem força, para ganharem apoio, para que não caia nesses vícios. É até bem comum as pessoas ligarem um comportamento moral com a religião. As pessoas associam muito isso, moralidade com religiosidade. Se a pessoa é religiosa, significa que ela é moral. Inclusive, muitas pessoas famosas e pessoas comuns do dia a dia também estão levando uma vida, como eu falei aqui, que para a sociedade é meio imoral, aquela coisa toda, e de repente elas se convertem numa igreja evangélica ou vão para a igreja católica de forma mais comprometidas ou procura outras religiões para poderem lutar, para poderem evitar esses prazeres do corpo. Então esse é um ponto muito forte que faz com que as pessoas se envolvam com alguma religião. Segundo ponto, as pessoas, em sua grande maioria, têm muitas perguntas, muitos questionamentos sobre a vida pós-morte. O que irá acontecer com ela? Se irá ter continuidade, se não irá ter continuidade, enfim, aí surge o medo. E há séculos, há milênios, existem muitas ideias do que acontece depois da morte. E as mais comuns são o inferno, sofrimento eterno, ou a alegria eterna, que é o oposto, ou reencarnação em uma condição muito ruim de sofrimento, mais sofrimento do que essa vida, ou reencarnação em outras dimensões, outros planetas, que também pode ser muito ruim, e também tem um lado oposto, que pode ser muito bom, de acordo com o comportamento moral da pessoa nessa vida. Tem outras versões de que você pode não reencarnar, não ter um corpo físico, mas você pode ter um corpo etéreo, e aí você irá viver em uma dimensão de sofrimento, dor e castigo, ou você também pode viver com um corpo etéreo em uma condição maravilhosa, magnífica, em um realmente jardim celestial, ou um céu, ou algo do tipo. Então existem muitas versões diferentes, e as religiões, de acordo com as crenças de cada uma, acabam prometendo que a pessoa não terá esse sofrimento, seja voltando para esse mundo, indo para outro mundo, indo para outra dimensão, se ela fizer tudo certinho nessa vida. Então, esse é um ponto muito forte também que faz com que as pessoas acabem se envolvendo com alguma religião. Terceiro ponto, a busca por pertencimento, a busca por socialização. O ser humano tem essa necessidade ancestral de pertencer a um grupo, de fazer parte de um clã, fazer parte de algo
que não seja só ele no mundo se sentindo só. Então ele quer socializar, ele tem essa necessidade de socializar. Então as pessoas acabam também indo por essa vertente a se envolver com alguma religião, porque ali tem várias pessoas com gostos em comuns. Tem várias pessoas que acreditam naquela visão, que podem conversar sobre aquilo, disseminar sobre aquilo, e ali vão fazer festas, vão viajar, vão curtir, vão conversar, vão expor o sofrimento, as dores, aquela coisa toda. Tem um companheirismo. Então as pessoas acabam se envolvendo em uma religião para poder saciar essa necessidade primitiva, que inclusive muitos animais também vivem assim, né? Vivem em grupos, em bandos, em cardumes, e tem outros que vivem sozinhos, mas são poucos, realmente a grande maioria vivem pertencendo a algum grupo. Então, o ser humano tem também essa necessidade, e isso é um fator muito forte que leva as pessoas a se envolverem também com uma religião. Continue comigo aqui, que mais à frente eu vou falar o preço de tudo isso, né? Não é só essa parte boa, tem um preço que acabamos pagando quando nos envolvemos com uma religião para poder suprir essas necessidades, como estou descrevendo aqui. Agora vamos para o quarto ponto. Quarto ponto, busca por um sentido de vida, um sentido para viver. Como nós nascemos no mundo e não viemos com um manual de como viver, chega uma certa idade, uma determinada idade, que começamos a questionar muitas coisas e aí começa a rolar uma incerteza sobre muitas coisas. Então nós queremos achar respostas de onde viemos, porque estamos aqui, e para onde iremos depois, como foi o que eu mencionei um pouco atrás. Então, para responder isso, as religiões, das mais diversas formas, vêm para poder responder a pessoa, de acordo com a sua crença, a sua filosofia, claro. As pessoas acham ali do porquê elas estão no mundo, do porquê ela tem que fazer o que tem que fazer, ou tem que viver do jeito que tem que viver, ou aguentar, suportar as dores da vida, as dores do mundo, as labutas, as dificuldades, e saber apreciar as coisas, enfim. Então a religião acaba dando para a pessoa uma espécie de resposta, embora não seja de fato a resposta verdadeira, porque isso é muito relativo para cada um, ou de acordo com a religião, mas acaba ali muitas pessoas achando, entre aspas, a resposta das questões internas dela, e ali ela acha um sentido de vida, entre aspas também, para continuar no mundo. Quinto ponto, a busca por uma felicidade eterna, ou uma felicidade duradoura. O ser humano tem também dentro de si essa busca de escapar das labutas da vida, do sofrimento. E aí existe uma necessidade, uma esperança de encontrar uma felicidade eterna, ou pelo menos duradoura nessa vida. Então, a religião também vem com a promessa de que tem a resposta para isso, ou de que isso pode ser solucionado se realmente aquela pessoa pertencer àquela religião. E aí a religião promete que ela irá conseguir isso, seja nessa vida, através de determinadas práticas, ou depois da morte, ela irá alcançar de fato essa felicidade eterna, essa alegria eterna, essa paz eterna. Isso também faz com que as pessoas fiquem ali e façam tudo o que tem que ser feito na esperança de alcançar essa felicidade. Porém, essas promessas de suprir e resolverem todos esses problemas que eu mencionei aqui não vêm de graça. As pessoas que se aderem ou que querem seguir aquela religião determinada têm que seguir todos os costumes, regras, mandamentos, princípios, cultura daquela religião, queira ela queira ou não. Então só tem duas escolhas para ela. Ou ela segue para poder ter esses benefícios que a religião promete, ou ela está fora. Como a pessoa não tem por si mesma autonomia para poder resolver essas questões, então ela acaba se sujeitando a todas as regras e princípios daquela religião. E aí nós vemos o que aconteceu ao longo dos séculos, né? Exploração, charlatanismo, muito domínio, controle que as religiões impuseram sobre a grande maioria das pessoas no mundo. Só agora, recentemente, que o ser humano está conseguindo se livrar desse peso, dessa carga que as religiões impuseram. Inclusive, os países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo são os que estão mais adiantados a esse respeito. E isso é muito intrigante, né? Porque os países mais pobres do mundo
são os países mais religiosos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Agora, a conclusão para fechar esse vídeo. Você não precisa de uma religião para poder resolver todas as questões na sua vida. Você deve buscar o autoconhecimento ou conhecer a si mesmo. A partir disso, você vai ter respostas para suas questões internas. Você vai resolver os seus dilemas do dia a dia ou vai saber pelo menos lidar com eles da melhor forma possível, sem precisar sequer se afiliar ou pertencer a alguma religião. Mas se você quer e sente bem, sente feliz, sente livre em fazer isso, também não tenho nada contra e você também não deve se culpar por isso. Apenas participe de algum grupo, mas não se sujeite a nenhum tipo de escravidão ou de exploração para poder suprir essas necessidades suas, ok? Mais uma vez reforçando, você pode resolver as suas questões através dos estudos, da busca contínua por desenvolvimento, por autoconhecimento, para uma vida mais plena, uma vida mais equilibrada. Já começando a se inscrevendo nesse canal. Inclusive, aqui tem muitos vídeos que irá com certeza contribuir muito, imensamente na sua vida. Então já clique aí no botão se inscrever, se inscreva, clique no sininho para ativar todas as notificações para você receber todos os novos vídeos que eu postar aqui no canal e você também dá uma maratonada em todos os vídeos que já estão aqui, que irá agregar grandemente a sua vida, ok? Dá o seu like também nesse vídeo, que isso faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e assim nós vamos levando o conhecimento pelo mundo. Compartilhe nos grupos, compartilhe com seus amigos, que com certeza também irá contribuir na vida deles de alguma maneira, pelo menos como fonte de conhecimento. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.